amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um... Boa noite a todos. Como é que tá o som? Tá bom? Então, iremos continuar o nosso estudo. Primeiramente, nos preparar, né, para as informações que iremos receber nesse dia, porque nós já estamos chegando na parte de conclusão do livro. E o que é interessante do Entre a Terra e o Céu é que tudo vai se combinando. Tudo vai se encaixando. E a ideia da constelação familiar, vamos assim falar, fica cada vez mais clara para nós. A todo instante existe a lei de atração, fazendo com que todos os participantes, todos que estão ali, né, no trabalho, André Luiz, Clarencio, as famílias envolvidas, em algum instante, vão se encontrar e fazer as reparações necessárias para a progressão de todos. E com isso nos colocamos num lugar também e vemos que ainda precisamos de muito, mas muito mesmo, para poder retomar o caminho. Só estar aqui já é uma grande possibilidade de caminhar com segurança. Isso que é importante, porque o estudo é fundamental. É fundamental para que ele possa combinar com amor. Então, aqui eu vou fazer um resumo do capítulo 31, que ficou faltando no último encontro, né? Depois iremos, que tem como título Nova Luta, iremos para o capítulo 32, Recapitulação, capítulo 33, Aprendizado, capítulo 34, Em Tarefa de Socorro. Então, nós concluiremos essa primeira parte. Mas, primeiramente, iremos entrar no resumo do capítulo 31, para que possamos compreender os outros capítulos e entender o fechamento do livro. Então, no início do capítulo 31, Júlio já nasceu, né, já está com a sua nova mãe, Zulmira, com apoio de Odila, porém Júlio ainda tem o machucado na glote, tem aquela ferida na glote. Então, sob o amparo de Clarencio, André Luiz, daquela equipe espiritual, ele vai sendo observado a todo instante. Porém, quando chega próximo de que Júlio comece a falar, seus primeiros anos de vida, ele é atingido por uma gripe, né, uma influenza. Croup é um tipo de gripe, né? É. Então, ele é atingido pela doença e, com isso, ele começa a se agravar, seu estado de saúde, ficando muito grave. Odila, então, resolve procurar Clarencio para que apoie a família. A família, para que consiga compreender melhor o que está se passando com Júlio. Clarencio chega e verifica que Júlio vem se agravando o seu estado de saúde. Chegando lá, ele encontra a família reunida, juntamente já com o médico atendendo o garoto. Com isso, Júlio, muito doente, né, Clarencio chega, coloca a mão na sua testa e verifica que o estado de saúde dele está cada vez pior.
E o médico fala para Zulmira que ele precisa retornar ao hospital, coletar um exame ali, coletar um material de Júlio e retornar com ele, com esse exame para o hospital, para que ele chame um pediatra que possa compreender melhor o que acontece e, com isso, ajudar a família. Então, o médico retorna para o hospital e Clarencio pede para que André Luiz e Hilário acompanhem o médico. Olha como Clarencio é um excelente instrutor. Ele já vislumbrava toda a lição. Todo aquele trabalho que iria ser feito, ele já sabia de tudo. Mas ele necessitava de toda aquela programação para que André Luiz e Hilário conseguissem entender e compreender como é que funciona aquele mecanismo. Eu observo muito como o cuco, né? Aqueles relógios cucos funcionam, aquela engrenagem perfeita, funcionando, batendo no... Exatamente. Então ele manda aí, e quando André Luiz e Hilário chegam ao hospital, encontram quem? Silva conversando com a Antonina, no qual tinha levado... O nome da filha de Antonina? Eulália. Hã? Não. Agora eu não lembro. Também não, agora eu esqueci. É filha de Antonina. Lisbela. Acertei, viu? Então, ele contra a Lisbela, que ela estava com pneumonia no hospital. Com isso, chegam André Luiz e... o Silva está aqui. Como pode isso? E o médico fala para Silva que o Silva pretendia ficar com a família de Antonina, cuidando deles ali no hospital e depois conduziriam eles para casa. Porém, o médico fala o seguinte: não, então tudo bem, você quer ficar com eles, pode ficar, mas depois você tem que ir nesse endereço aqui. Deu o endereço para Silva e Silva colocou no bolso, tudo bem, 22 horas estarei nesse local. Então ele pega um táxi, pega a Antonina, junto com as crianças, e retorna para a casa dela. Chegando na casa dela, bolo, um café, um bate-papo, ele sente todo aquele ambiente saudável, como se ele morasse já ali, como se ali já fosse a residência dele. Antonina também, é muito nome, Antonina também acaba transmitindo para ele aquela alegria de estar, e não sabia como, mas eles se conheciam de algum lugar. Porém, por mais que eles forçassem a mente, não conseguiam entender o porquê daquela ligação. E com isso, as crianças gostavam de futebol, o moleque adorava futebol, então ele começou a puxar o assunto do futebol, de bola, não sei o quê, vamos jogar bola, o seu time é esse, o seu time é aquele. E Antonina pede para que eles parem nesse momento, porque já eram 20 horas, eles precisariam começar o evangelho no lar. Aí que começa de novo o jogo. Antonina convida para que o garoto faça prece e que Silva abra a página do Novo Testamento. O garoto faz um Pai Nosso. Nisso que o garoto faz um Pai Nosso, André Luiz e Hilário chegam a Clarencio. Olha, a gente tem que ir lá na casa de Antonina porque precisamos da sua ajuda. A coisa é grave. E Clarencio retorna rapidamente. Tudo bem, vamos lá. Chegou lá, nós necessitamos apoiar Silva, porque senão ele pode antecipar o desencarne da criança de uma forma diferente. Porém, era a necessidade do desencarne, porém não naquele momento. Ele retorna à casa e com isso, olha que interessante, quando eles chegam lá, acabou a prece de Haroldo e Clarencio vai e transmite fluidos na água da criança. Então, Eulália, cismei com a Eulália. Ela toma a água e ela se sente melhor. Então, o evangelho começa, e qual é a página que abre? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que você não seja entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial.
Silva fica, mas como? Então Clarencio intui Antonina. E a criança faz uma pergunta para a mãe: como eu posso lidar com os maiores adversários da minha vida? Como eu posso lidar com esses grandes problemas? Como eu posso lidar com os meus inimigos? E eu gostaria de pedir desculpa a vocês, que nesse momento eu quero ler essa parte que Antonina fala no Evangelho, porque é uma intuição de Clarencio, e não podemos perder nada desse texto, porque eu não me sinto à altura de reproduzir da minha forma de falar, da minha interpretação. É tão profundo, é tão magnético, que ao ler é um texto muito perfeito. Ela fala: não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade. Quem procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. Silva empalidece. Antonina percebeu que o tema lhe fustigava o coração. E, amparada por nosso instrutor, que a lançava paternal, rematou considerando: um homem, porém, na sua tarefa, é um missionário do amor fraterno. Quem socorre os doentes penetra a natureza humana e entra na posse da grande compaixão. As mãos que curam não podem ferir. Em seguida, o primogênito da casa fez a prece de encerramento. Então, ela encerra o Evangelho. Silva pede para que retorne no outro dia, para que eles possam continuar a conversa. Ele se sente assim muito bem, né? Nunca tinha sentido na vida algo daquela forma. Nunca havia sentido espiritualidade daquele jeito que havia ocorrido naquela casa. Aquela energia boa, aqueles comentários tão penetrantes que haviam atingido no peito. E pede para retornar outro dia. Porém, ele tinha um compromisso às 22 horas. Bora. Então agora vamos continuar. De volta ao hospital, munindo-se do material do tratamento, vai à casa do paciente, sem saber que era a casa de Amaro, que o acolhe cortesmente, deixando perplexo pela gentileza. Mário falou: então era aquela casa que lhe cabia atender? Mário Silva, né? Se soubesse de antemão, teria solicitado um substituto. Por que lhe competia revê-la? Por que salvar-lhe o filho? Se experimentava ímpetos de incendiar-lhe a casa. Entretanto, algo interferia em suas reflexões. Antonina, no culto do Evangelho, tomava-lhe a tela mental e parecia ouvir suas palavras. Agora aí nós começamos a ver um desenho muito complexo, né? O desenho onde o exercício da sua profissão, ele precisa ir além do seu ódio. Mário odiava a Zulmira, eles haviam vivido uma relação na encarnação, nessa vida, e Zulmira o deixa para se unir a Amaro. Então ele tinha neste abandono, um ódio enorme, e aliado a esta relação. Então ele via em Júlio reencarnado, no Menino de Volta, a chance de se vingar, já que a vida de Júlio estava ali nas suas mãos. E na recordação era o culto. E aí da gente vê como é que esse negócio de religião faz uma lambança na nossa cabeça. Porque antes, determinados hábitos que nós tínhamos com naturalidade, de vinganças, de reações, de palavras infelizes, de respostas e ações infelizes, você vem para uma reunião espírita,
ouve uma orientação, sorve aquela orientação, lê aquela orientação. Quando você sai do centro espírita, a impressão que você tem é que tem um espírito que tem horror de você, que te coloca numa situação exatamente para você viver aquela experiência daquilo que você leu. Você fala, não, você está de brincadeira comigo. Já me meteu aqui agora para já ter que experimentar isso. Então, o Mário Silva, ele vai viver essa experiência complexa, ao mesmo tempo que ele tem toda a possibilidade de se vingar da forma mais fria das pessoas que eles julgam serem as responsáveis pela sua infelicidade nesse mundo, ele vai precisar ir contra uma prática de salvar vidas que é na sua função de enfermeiro. É complexo isso. E isso é muito humano, porque a gente se vinga dentro das nossas possibilidades o tempo inteiro na vida. Né? Quantas vezes alguém nos procurou solicitando algo que seria uma possibilidade nossa de realização e que você diz que, não, isso eu não posso fazer, infelizmente eu não posso te ajudar. E você tem todas as possibilidades de socorrer, de servir, de ajudar. Isso é muito humano, né? E a gente vai ver ali o quanto o mundo invisível tem que proteger o Júlio, não só ajudá-lo a se manter vivo por uma enfermidade, mas ajudá-lo a estar livre dos dardos psíquicos que Silva está mandando em cima. É uma doideira. É muito a gente esse livro. É muito você, Rosário. Eu também. Nós também, né? E a gente não percebe, né, que no nosso trabalho, no dia a dia, na nossa vida profissional lá fora, a todo instante estão chegando esses necessitados. Né? As birras profissionais, fulano não fez por mim. Agora, chega na hora de você fazer o atendimento, é uma pessoa que você tem aversão, sair para almoçar. Aí você já bota ali, não te custaria mais nada, 1 ou 2 minutos com aquela pessoa, mas é uma vingança. O ser humano usa o poder, mesmo que temporário, como elemento de vingança. Isso é da natureza do ser. Por isso que o homem gosta de aglutinar, de somar força, poder, dinheiro, interferência, porque isso tudo vai virar arma. Algum dia, os grandes espíritos não juntam nada. Por que eles não juntam nada? Porque nada daquilo vai lhes armar de nada. Muito, muito interessante, né? Quanto mais você soma, é porque você vai usar aquilo um dia como moeda de troca. Quando você evolui e descobre que não há mais troca, que não há porque só há o amor, né? É muito legal, muito doido. Fiquei vendo isso e falei, meu Deus do céu. Júlio, o Silva vai se ferrar mais ainda. Quando viu a Zulmira trazendo o pequeno ao colo, registrou súbita vertigem de revolta. Ela pargalheia, caro a deserção. Contemplou a criancinha e deu curso à incontida animosidade. Tinha a impressão de odiá-la de longa data. Como podia detestar assim o inocente com tanta veemência? Aí verificamos o nosso passado incutido nessa história. Nem sempre fomos vítimas. Podemos ter certeza que muitas vezes fomos os algozes. Por isso que, percebendo isso, a ideia do perdão tem que estar sempre presente na nossa vida. Nós temos e precisamos ter isso em mente, que a lei de reparação, por estarmos aqui, ela está presente no nosso caminho. Se temos a oportunidade de estar aqui, é porque necessitamos de alguns detalhes para poder ajustar as engrenagens da nossa vida. E a reencarnação é um elemento, Luiz, nesse caso, forte, é tão forte, que o enfermeiro ele tem ódio de uma criança doente que está ali. Olha que loucura, olha aonde o ontem, porque só o ontem explica uma situação dessa. Só o ontem explica essa animosidade gratuita que você tem por alguém que efetivamente nunca te fez nada. As pessoas não gostam de você porque você existe. Você não precisa fazer nada para aquela pessoa. Ela acha que você fez, porque você nunca fez nada. Você dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite. Mas ela simplesmente olha para você e não gosta. Então isso é uma manifestação de
superioridade. Não houve animosidade, não houve uma discussão, não houve uma cisão, não houve uma agressão, não houve nada nesta vida. Houve na outra. Houve em algum instante no passado ali, né? A ideia de que Amaro e a esposa sofreriam com a morte do Petis acalentou-lhe o duro propósito de vingança. E se cooperasse com a morte, auxiliando aquele rebento enfermiço a desaparecer? Vai. De pensamento martelado pelas ideias recolhidas no estudo evangélico da noite, buscava refazer-se. Se viesse àquela casa na véspera, teria exterminado o Petis sem piedade. Recorreria à eutanásia para justificar-se. Naquela hora, os princípios evangélicos da fraternidade e da conciliação, como pensamentos intrusos, atenazavam-lhe a consciência. Olha a ideia trabalhando na mente dele. Como se fosse o David Banner e o Incrível Hulk. Aquela briga psicológica, né? De um para com o outro. Agora estão brigados, né? Então, eles não vão voltar nem tão cedo. Mas a tendência é que a gente necessite dessa briga interna para poder entender como a coisa funciona. Nós precisamos ter esse contato do yin e o yang, do bem e o mal, do certo ou errado. Precisamos entender que o mal é a ausência do bem, é a ausência da luz. E é por essas e outras também que a gente vem observando, ô Luiz, que as pessoas, quando elas entram numa religião que começa a chamar-lhes a transformação, elas não aguentam, elas vão embora, elas não conseguem ficar, porque elas querem ter o direito sobre o seu ódio, o ódio que sentem. Elas querem ter o direito sobre a sua animosidade em relação ao próximo. Elas querem ter o direito à vingança. E aí tem gente que chega a determinada hora, num plano religioso, que não suporta, vai embora. Por quê? Porque a religião começa a fazer isso. A ter... Lembra aqueles dos desenhos do Tom e Jerry? O anjinho e o capetinha, um do lado do ouvido do outro ali, fazendo esse atazanamento. Né? E a gente enlouquece. Porque há uma guerra interior muito grande. Júlio desencarna e Amaro sofre. Maro indaga: quantos problemas inquietantes teria defrontado no mundo aquele homem dobrado pelo rigor da sorte? Como pudera ele ser ali tão cruel? O Evangelho falara-lhe: mais valia conciliar-se depressa com o adversário que enterrar um espinho de remorso no próprio peito. Vemos o Evangelho trabalhando dentro dele. Concilia-te depressa com seu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Mar agitado, ouvia uma voz dele mesmo e gritava-lhe na consciência: assassino, assassino. Sentimento de culpa. E quantos de nós, por conta dos erros que cometemos ao longo da nossa jornada, nos sentimos culpados por aquele problema ou por aquilo que causamos aos outros? A causa que fizemos ao mal para o outro, necessariamente é aprendizado. Aprendizado por quê? Porque precisamos saber que aquilo que eu fiz necessita de uma reparação. E Emmanuel tem uma página muito interessante, quando ele fala do que o amor cobre uma multidão de pecados. E ele conclui a página dizendo que o trabalho no bem, o trabalho ao próximo, é o grande reparador dos nossos caminhos. É refazer e reconstruir. O tempo que nós temos aqui na Terra ainda é tempo sempre de construir. É tempo sempre de refazer. Refazer a nossa casa mental, a nossa consciência moral e o nosso corpo perispiritual. Porque necessariamente Júlio está passando por isso. Está passando por um refazimento. Está passando por uma reparação. Por um mal que ele mesmo causou para ele.
É causa e efeito. Ao lar da bênção, Júlio retorna nos braços de Odila, aliviado, tranquilo e reajustado. Isso é muito legal, né? Porque ele vai desencarnar menino ainda, mais uma vez, na mesma família, que ele já havia desencarnado por omissão de Zumira, que depois viria a recebê-lo como filho e vem perdê-lo pela segunda vez naquela reencarnação, só que ele já vai diferente da outra vez, que ele havia, né, sido vítima ainda das suas sensações de suicida. Nesse momento, a morte se deu no prazo estimado, não houve antecipação, o que faz com que, em muitos anos, esse espírito viva um retorno sereno, acalmado, né? Clarencio responde: o renascimento não teve para ele tão somente a significação expiatória, necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. A permanência no campo físico funcionou como recurso de eliminação da ferida que trazia nos delicados tecidos da alma. Então, o corpo físico trabalhou como quê? Como filtro. E aqui mais na frente, né, a gente conclui aqui, a gente entrar em toda essa... Clarencio continua: Júlio doravante poderá exteriorizar-se no campo sadio, conquistando merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com elevados objetos de serviço, regressando à Terra em elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Então, quando desencarnamos, levamos conosco as nossas chagas, os nossos problemas, de quando, aqui ainda encarnados, não tivemos condições de extrair, de tirar, de trabalhar isso que estava aqui dentro. Então, você retorna ao plano espiritual, geralmente com esse fardo pesado no seu perispírito, onde há necessidade, através da lei de peso ali, né, você passar por zonas umbralinas para que você possa fazer ali a expurgação do seu perispírito e poder, de alguma forma, ir para planos melhores, para socorro, para os espíritos socorristas poderem te levar para um local melhor. Compreendemos assim que as moléstias complicadas e longas guardavam funções específicas: os aleijões de nascença, o mongolismo, a paralisia. Por vezes, é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade. Aí ele usa, né, uma terminologia que não se usa mais hoje, o mongolismo, que era uma terminologia que se usava para a síndrome de Down há alguns anos, né, até alguns anos atrás. Eu acredito que tem uns 20 anos, mais ou menos, que tenha sido feito esse ajuste e retirado essa terminologia. Mas a gente está falando de uma obra de 50 anos e que não foi passado por uma revisão. Estou falando isso porque às vezes as pessoas leem essa palavra esquisita, feia, muito pejorativa, né? E falam assim: mas um livro que usa preconceito. Olha, isso aí está respeitando a linguagem de uma época, está respeitando a linguagem de quando foi feita a redação. É óbvio que um dia, se julgar uma necessidade num processo de revisão, não sei nem se nos novos já foi feita essa revisão de ajuste de vocabulário, que o espírito não vai se interpor de forma alguma. Mas isso daí vai ressaltar, né, as nossas marcas espirituais, as doenças, os processos, como mecanismos de reajuste. Né? Por que comigo? Por que eu? Quando alguém te perguntar assim, por que comigo, por que eu? Você pega um Entre a Terra e o Céu e dá de presente para a pessoa. Você fala: lê esse livro aqui, que ele vai te dar excelentes respostas. Não que você seja um personagem desse e que tenha uma demanda semelhante a essa. Mas é bem possível que a sua vida pode estar fechada num nível disso. Porque as pessoas, elas rechaçam, elas rejeitam, elas não querem. A gente não quer. A gente não quer os males que existem na gente, mas eles existem aí.
né? Eu amaria não ser gago. Seria uma das coisas que eu busquei a minha vida inteira, até os 23 anos, 24 anos, eu busquei tudo quanto foi chá, pozinho, reza, simpatia, bezedeira. A gente procura. Até que um dia eu fui numa casa espírita, com 21 anos de idade, fazer um atendimento espiritual no Rio de Janeiro, com Dona Ana Guimarães, que muitos de vocês sabem de quem se trata. E nós chegamos lá, fizemos a sessão de cura, e quando acabou, ela fazia uma conversa com você no final. E não era ela quem fazia o diálogo, era a Sheila que fazia por intermédio dela, né? Então a gente fez um atendimento com o espírito Sheila, lá eu tinha 21 anos de idade, e ela me olhou e me disse assim: meu filho, essa voz não tem jeito. Foi a maior decepção da minha vida. Essa voz não tem jeito, seu passado. O único jeito é usar direito hoje. Olhe para o seu estômago. Para ele você precisa olhar. E desde 22 anos meu estômago dá defeito. Até os 50. Tem um defeito atrás do outro no meu estômago, né? Então é chazinho, eu vou equilibrando, um omeprazol, uma coisinha. Mas ela foi muito claro, a voz não tem jeito. A voz é uso. Só tem um jeito para essa voz. Aprenda a usar. Então, é a vida da gente que se manifesta com os nossos problemas, com os nossos equívocos íntimos, com as nossas doenças, que não seriam as doenças, mas que são marcas, né, perispirituais muito graves, de diversos fobias, horrores, temores. É o passado. Não tem jeito, não vai se resolver com pozinho, com chazinho, visitando o índio da feira, que tem um monte de garrafada lá. Aquele índio da feira eu vou lá, fico procurando uma garrafada para gagueira. Um banho de arruda, não tem. Não tem. Então, não tem jeito. São coisas que você tem que resolver e é redenção. É um processo de remissão. Você tem que fazer uma redenção daquilo que está te perturbando, acometendo. Agora, uma coisa muito interessante, me permita só fazer um adendo com relação à minha gagueira. Eu sempre tive facilidade de ocupar uma tribuna espírita e falar com o mínimo possível de gagueira. Sempre que as reuniões que eu faço envolvam dinheiro, assuntos outros, principalmente era no âmbito profissional, que a gente fazia muitas reuniões, eu não conseguia abrir a boca. Eu nunca tive articulação com assuntos que não fossem espíritas. Impressionante. Reuniões profissionais, eu cuspia no gerente, a voz não saía, eu ficava roxo. Nunca consegui. Então eu comecei a ver da onde vem o erro. É da minha relação com o público. Do que a minha voz fez de mal para mim e para pessoas. O único lugar onde ela flui é na tribuna espírita. Às vezes as pessoas não entendem. Eu estou fora daqui, estou em algum lugar, me pedem para falar alguma coisa. Ah, mas você fala no centro. Vai explicar que é diferente. A voz não sai, agarra aqui, para. É impressionante. E eu descobri isso. Então, só funciona dentro da casa espírita. Não importa se é para 1000 ou para uma pessoa. Só dentro do centro espírita. Fora não funciona. Já passei muita vergonha. Na hora de fala o seu nome em reunião de trabalho, eu não conseguia. Não conseguia falar meu nome. E já fazia palestra no centro espírita. Como isso? Só tive explicação dentro do espiritismo. Que eu não consigo. É tipo assim, você tem um limitador. Você não vai além daquilo ali, porque você já fez muita bobagem. Tento não fazer muita hoje. Às vezes faz ainda, né? Mas menos. Levado pelas paixões. Clarence continua. Amaro muito jovem ainda, encontrou Odila que o aguardava, consoante o acordo por ambos, na vida espiritual. No entanto, as vibrações de Júlio eram efetivamente tão incômodas que a primeira esposa do nosso amigo não conseguiu acolhê-lo de imediato,
recebendo primeiro Evelina, em primeiro lugar, de vez que a ligação do casal com ela se baseia em doces afinidades. Tudo começou com Evelina. Somente depois da primogênita que se ambientou para a incorporação do suicida em sofrimento. Grande número de paixões afetivas no mundo corresponde a autênticas obsessões ou psicoses, em muitas ocasiões. Por trás do anseio de união conjugal vibra o passado através de requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. A inquietação afetiva pode expressar escuros labirintos da retaguarda. Então vemos a dificuldade desse espírito para reencarnar. Vemos a dificuldade que ele teve por tudo aquilo que ele fez para com ele mesmo de retornar ao corpo físico. E teve que passar novamente, desencarnar, retornar e voltar novamente ao plano espiritual para que pudesse, de alguma forma, melhorar o seu estado. Aí, um livro que se consolida muito é a Memória do Suicida, onde ele traz muita informação em relação a isso. Onde ele fala dessa carga fluídica que nós temos, essa carga fluídica que temos dentro de nós, aonde, quando limitamos ela, necessitamos de alguma forma desgastar, fazer com que ela desgaste. E se você encurta esse prazo no qual você trabalhou anos, quem sabe décadas, no plano espiritual, planejando toda a sua reencarnação, você terá que, de alguma forma, fazer com que vire um completista. Essa parte aí também, eles vão falar sobre os casamentos, sobre a forma irresponsável que se dão muitas uniões, né? Ele vai enfatizar a importância de que um lar em desarmonia, um matrimônio mal realizado, um matrimônio que não se fundamentou, né, na afetividade primeira, dificilmente forjará uma família sólida. Porque você imagina, se a gente se une sem forjar uma afetividade real entre o casal, você imagina a chegada de um espírito endividado, de um filho suicida, de outra vida, de um inimigo. Como é que você vai conseguir? Né? Então, sabe o que nós vemos hoje? É muito nítido essa obra de 50 anos. Hoje, um matrimônio mal constituído, que foi constituído com base num corpo, que foi constituído com base em dinheiro, que foi constituído com uma base social, não com uma base efetiva. Quando os filhos chegam, o matrimônio acaba. Por que o casamento acaba? Porque você já começou com bases frágeis. Quando chegou o primeiro júri naquele casamento, não aguentaram. Não aguenta. Maridos que largam as mulheres quando os filhos começam a dar problema, mulheres que abandonam os seus lares quando os filhos chegam com problema. Por quê? Porque não há uma solidez no casal, a constituição. Então ele fala sobre a irresponsabilidade. Amaro era um sujeitamente irresponsável sobre isso. Ele era um bom vivant, típico do jovem que acha, e o jovem do século XXI está piorando essa situação, sobremaneira. Porque eles estão vivendo 5 casamentos, sai de um, entra em outro, sai de um, entra em outro. É um direito que você tem? É um direito que você tem, mas é lícito, mas não te convém. Não é porque te é lícito que é conveniente. Porque aí você vai largando rastro, aqueles espíritos que vieram para você ajudar a consolidar, eles vão começar a te ver de 15 em 15 dias. E os caras que geram filhos e somem e vão embora, as mulheres, quer dizer, a gente está vendo esse livro, ele enfatiza o quanto é necessário uma família consolidada para receber esses filhos especiais. E o quanto as famílias, quando chega um filho diferente, que chama na ferida, elas não resistem, porque foram constituídas de maneira frágil, e ele enfatiza muito isso. Né? E você joga para o seu anjo da guarda depois, que é o tema depois. Tá, vamos pedir o anjo da guarda para cuidar da família da gente. Mas tem que revisionar
essas ligações, né? Essas uniões. Para o fracasso, não sei, porque você já começa uma relação sujeita ao fracasso, porque ela foi forjada no sexo. Olha, uma coisa que eu li uma ocasião, tudo que começa no sexo, quando o sexo acabar, acaba. Toda relação que se começou no sexo, acabará por ele quando ele se tornar não interessante. Então, é muito comum você ver hoje matrimônios que se desfazem por questões de sexo. Ah, caiu na rotina, já não faz mais daquele jeito, não me pendura no lustre, já não tem mais. Então, mas isso é a vida, é a natureza do ser. E as pessoas querem continuar procurando o seu lazer. O sexo não é uma reunião de almas, é um momento de lazer para essas pessoas. Então elas vão procurar novos parques de diversões, parques temáticos, novas Disneys, né? Beto Carreiros sexual. E não vão ser felizes nunca, porque o parque vai falir e procura outro. O parque vai falir e procura outro. É o que nós estamos vendo. Essas obras, elas ressaltam toda essa fragilidade social que nós estamos vivendo hoje, uma decadência. A família está em decadência porque as relações estão decadentes. Elas estão sendo fundamentadas em coisas decadentes, em coisas materiais. Mas os espíritos são os mesmos. O que é pior, né? Quando eles batem numa casa mal consolidada, eles implodem a casa. Aí vai para o psicólogo. O psicólogo resolveu o que a família não resolve, né? Quantas vezes você já ouviu assim, conserta o meu filho? Não, o filho é seu, eu vou te orientar. Mas as pessoas não conseguem. É um BO puro. Os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas. Desvelam-se por nós dentro das leis que nos regem. A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. A família espiritual é uma constelação de inteligência cujos membros estão na terra e nos céus. Todos nós, por mais baixo nos revelamos na escala da evolução, possuímos, não longe de nós, alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Tudo isso que o Turra falou é interessante porque vai justamente culminar essa questão da família, do casamento, o mau casamento, uma família mal formada, os filhos que não estão nem aí para os pais, os filhos que pegam os pais, jogam no asilo, não querem mais saber deles, deixam eles lá, que tem alguém para tomar conta, esquece que a afetividade da família é muito importante. E com isso conseguimos entender bem essa questão da constelação familiar. Entender que nós somos como galáxias, onde formamos novos planetas. Tudo gira em torno de nós, a nossa família, os nossos amigos, os nossos parentes. Então, a nossa função dentro de uma constelação, cada vez mais é o quê? Agregar. Agregar amigos, fazer amigos, cada vez mais, que quando você retornar ao plano espiritual, é que você retorne com mais amigos e menos inimigos. Retorne melhor. Porque a nossa constelação familiar, ela é composta por todos nós somos uma grande família. E o nosso planeta só irá dar um salto quando nós entendermos isso. Que aquele que bate no meu carro lá fora também é um irmão meu. Aquele que me xinga lá fora está em desajuste. É difícil? Muito difícil. É muito difícil. Mas esse é o nosso objetivo. É entender que todos nós estamos interligados e somos a mesma família. Nós somos uma constelação. Todos os planetas não estão interligados entre si, os mundos não se combinam, os espíritos não se transportam. Não existe uma grande demanda de um planeta para o outro em relação a um espírito sair da Terra e ir para outro, e vir um espírito de outro planeta vir para a Terra. Todos nós estamos interligados. Mas ainda não conseguimos. Eu, particularmente, ainda não consigo, na minha plenitude,
praticar lá fora tudo isso que aprendemos aqui dentro. Porque está tudo aqui. Está tudo aqui. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, está tudo aqui. Continuando falando sobre anjo, aqui embaixo. De todas as afeições terrenas, salientamos a devoção das mães. O espírito maternal é uma espécie de anjo ou mensageiro, embora muitas vezes, circunscritos ao cárcere do ferro egoísmo, na custódia dos filhos. Além das mães, temos afetos e simpatias dos mais envolventes, capazes dos mais altos sacrifícios por nós, não obstante condicionados a objetivos por vezes egoísticos. Eu vi uma página de Geraldo Campetti, né, uma entrevista dele no Correio Espírita de Brasília. Eu li essa página dele, que ele foi ao cinema ver aquele filme As Mães de Chico. Ele chega no cinema, só tinha 2 pessoas, tinha ele mais 2. Aí veio o filme todo, acabou o filme, aquelas pessoas foram embora. Ele ficou chorando, porque ele ficou até o final, viu aquelas mensagens, Chico escrevendo embaixo do abacateiro, né, dando as mensagens, ele chorando. E ele, na sua consciência, ele comentou, né, ele pensou, como pode um filme desse, de tão grande elevação, ter tanta pouca gente para assistir? Então, ele sente o guia espiritual dele chegando ao lado dele. E fala para que ele olhe com os olhos de ver. E quando ele olha novamente para as cadeiras estavam repletas de mães que desencarnaram, foram antes dos seus filhos, para eles entenderem a necessidade da reparação, que é através da lei de amor. O amor cobre a multidão de pecados. Olha Jesus falando novamente dentro de nós. Observem que o livro está se conectando. Observa que o livro ele está se encaixando. Eles já estão começando a fechar, justamente seguindo o mesmo entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Observem isso. Odila pede socorro novamente para Zulmira, novamente acamada em profundo abatimento. A permanência dela no mundo e na carne se revestia de excepcional importância para o seu grupo familiar. Zulmira fala: sofro a punição divina. Não amparei convenientemente o filhinho de Odila, relegando ao meu abandono. Relegando ao meu abandono. Agora perdi inexplicavelmente o meu. Que é o mesmo. Então, ou seja, Zulmira volta a adoecer pela desencarnação do mesmo espírito no corpo de outro. É coisa, né, gente? Pela desencarnação do mesmo espírito no corpo de seu filho, com a sua genética. Ela adoece de novo, como ela tinha ficado doente antes. Zulmira era cabecinha fraca, né? Clarencio aplica passes magnéticos para conduzi-la ao sono reparador e, de repente, Mário Silva, desligado do corpo com a rapidez de um relâmpago, penetrou o quarto como louco e contemplou a doente por alguns instantes e afastou-se. Era para Mário Silva aparecer ali. Ele não apareceu. Clarencio responde: é sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. O remorso é uma força que nos algema a retaguarda. Aguardemos. Mário voltará. Depois de alguns minutos, regressou. Perdão, sou um assassino. E projetou-se para fora. É uma coisa que quando eu li esse capítulo, que me ressaltou a cabeça, foi que é a única vez assim que o Clarencio chega, Zulmira mausaça, mas muito mal, na vala mesmo. Ele ministra energias, ele faz todo o movimento de energia, mas ela está tão mal que ela acalma, mas não dorme.
ele não consegue levá-la a um sono. Aí fico pensando, né, que refração, que resistência. O ministro que está ali com o domínio, né, do que está fazendo, das técnicas, e ainda assim ela relaxa um pouco, mas ele não desliga ela, não consegue. Tal nível de desânimo, de depressão que a Zulmira está vivendo. Então a gente entra em determinados ambientes psíquicos, em determinadas horas, que é difícil o nosso anjo guardião ou mentor fazer alguma coisa. Não há milagre para uma cabeça que não ajuda. Não há. Você fica esperando, tira isso de mim, Jesus, tira isso de... Tem várias pessoas que ficam assim, eu tenho um mantra, às vezes, dos meus problemas, né? Tira de mim, Jesus, tira de mim. Aí eu escuto assim, mas eu não botei, Marcelo, quem botou foi você. Então, mas quem tem que tirar é você, não é, Regina? A gente fica, Jesus, tira isso de mim. O pensamento está recorrente ali na cabeça da gente, né? Aquela infecção psíquica, a gente sofre de infecção psíquica. E os amigos espirituais estão ali fazendo o medicamento, né? Por mais engenharia espiritual, por mais farmacologia espiritual que exista, se a gente não estiver com propensão psíquica, nem tchum, não vai. Isso mostra o quanto nós somos responsáveis pelos males e pelas coisas boas que vigem em nós, né? É muito interessante isso. Acontece muito com a questão dos viciados em drogas, onde eles estão naquele surto muito alto, onde não adianta que aquilo ali ele vai ter que passar aquele instante, ele precisa retomar a consciência para que você possa, de alguma forma, convencê-lo. Porque quando nós falamos em anjo da guarda, quando nós falamos em espírito protetor, às vezes nós imaginamos aquele ser espiritual, o nosso guia, que está ao nosso lado. Mas às vezes não percebemos que o nosso guia naquele momento, o nosso protetor, o nosso anjo da guarda, é aquele que está do nosso lado. Que ele pode estar de alguma forma tentando nos ajudar e não consegue, porque não conseguimos entrar em sintonia com ele. Certa vez eu atendi uma ocorrência de um suicida que ele a todo instante falava que queria se matar. Não faça isso, mas só que parecia que toda palavra utilizada na direção de convencimento não surtia efeito, não conseguia penetrar nele. Então, no momento em que ele pede para que a esposa fosse vê-lo, quer dizer, ele planejou tudo aquilo ali, e vê que ali ele não conseguia amparo de forma nenhuma, ninguém conseguia aproximar. Imagina o guia espiritual dele, se conseguiria esse acesso, se conseguiria tentar tirar essa vontade dele de pôr fim à sua vida, porque ninguém quer isso. Porque todos nós sabemos dos pesados dramas que se vive no plano espiritual quando você retira a sua vida. Num átimo, ganhamos o domicílio de Mário, encontrando em um pesadelo aflitivo, e uma freira desencarnada rezava junto dele. Ocupa aqui o serviço de vigilância. A posição do nosso amigo é anormal e tem uma intromissão dos espíritos diabólicos. Clarencio vai explicar. Nossa irmã pertence à organização espiritual de servidores católicos dedicados à caridade evangélica. Todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual. Ela não oferece a impressão de quem se libertou do círculo das próprias ideias para caminhar ao encontro das surpresas de que o universo transborda. Mentalmente, revela-se adstrita às concepções que elegeu na Terra como sendo as mais convenientes à própria felicidade. Antes de tudo, deve nossa irmã merecer-nos a maior veneração pelo bem que pratica. E quanto ao modo de interpretar a vida, não podemos esquecer que Deus é nosso Pai. Só o Espiritismo salva?
Algumas pessoas comentam isso, né? A gente tenta, que é o espiritismo, não é bem assim que a coisa funciona, porque eu lembro que quando eu comecei a estudar espiritismo, quando eu comecei no ESG, eu li o livro O que é o Espiritismo. E Kardec, monumentalmente, ele faz uma página ali brilhante, que ele vai falando, né? O espiritismo é um complemento das religiões, é o auxiliar fraterno, é aquele que um dia irá tirar o sectarismo religioso para trazer o amor, para fazer com que todos nós entendamos que a verdadeira religião é a lei de amor, é a religião que Jesus professou. É entender que, para que você consiga a salvação, é necessário o quê? A caridade. A caridade no seu mais amplo entendimento. É caridade de dinheiro? Não. É caridade da boa palavra, daquele que quer conversar com você, está precisando da sua ajuda, e você, às vezes, não dá o ouvido. Aquele que chega perto, você posso ter um tempinho, posso conversar com você um minutinho? Você pode ser depois, agora eu estou ocupado. E você não consegue tirar o seu óbolo. Aí retornamos novamente ao Novo Testamento, lá atrás, que há 2000 anos Jesus nos falou sobre isso. E não prestamos atenção. Teve que vir um Consolador prometido e nos mostrar a verdadeira e a real interpretação de tudo aquilo que ele quis nos dizer. Precisamos, todos nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. O Mário, ele, após ter feito o que fez em relação ao menino, ele adoece, né? Ele entra numa depressão, num bode, não vai ao trabalho um dia, mas ele era um funcionário exemplar, que ia sempre às suas funções. Então, o dia onde ele não vai, a freira responsável, a irmã responsável, a madre responsável por essa equipe de freiras que ajudava lá no hospital, encaminha essa freira ao lar de Mário, espírito, já desencarnada, para que ela pudesse estar ali o ajudando e lhe prestando um socorro. Mas o que o Clarencio ressalta é que ela usava um linguajar católico, que ela mantinha, mesmo espírito, ela mantinha todo o psiquismo que se ligava ao catolicismo. Ela falava da freira, ela falava dos espíritos diabólicos, das forças diabólicas, do mal que lhe rondava, dentro de uma visão bem católica. E ali ele dizia que não era a hora, que não seriam eles que iriam revisionar isso, repensar isso. A companheira, ela exercia uma função, ela cumpria a sua função. E dentro daquela função, era assim, as pessoas não podem desencarnar, já vimos isso até em outra oportunidade, desencarnar, chegar lá daquele outro lado e encontrar um chato dizendo, ih, se deu mal, tá vendo? Agora tem reencarnação, tem comunicação dos mortos, eu te disse, lembra daquela motocicletinha? Mas eu te disse, não é assim. Isso não é esse o objetivo, porque os méritos das pessoas não estão na sua religião, mas estão no que eles fazem com a sua religião. O mérito vem naquilo que você realiza do que você sabe, não daquilo que você sabe. Né? É óbvio que Madre Teresa de Calcutá, sendo uma freira que nunca psicografou um livro, está milênios luz à frente da imensa maioria dos espíritas, inclusive aqueles que receberam várias obras, porque ela tem uma obra de referência mundial de reformulação de pessoas e de conceitos, sendo uma freira, falando de céu, de inferno, de purgatório, mas tendo um mérito existencial que é preciso se levar em consideração. Né? Então a gente pode ter essa arrogância de que quando desencarnar eles vão descobrir, nem sei se vão descobrir, e se vão descobrir rápido, ninguém sabe. Será que precisa tão rápido assim? Mas andando devagarzinho, né? Por que Mário era amparado? Era justo? A maior lição aqui, André, é a da sementeira que produz. Mário Silva, na posição de enfermeiro, não obstante a impulsividade em que se caracteriza, tem sido prestimoso e humano, tornando-se credor do carinho alheio. Não é um homem devotado às lides religiosas, é irritável e agressivo. Entretanto, é correto cumpridor dos deveres que abraçou na vida e sabe ser paciente e caridoso,
no desempenho das próprias obrigações. Com isso, ganhou a simpatia de muitos. Pobre amigo permanece impressionado com a morte de Júlio, conservando aflito complexo de culpa. André propõe passes e Mário e Clarencio respondeu: o auxílio dessa natureza ampara-lhe as forças, mas não resolve o problema. Silva deve ser atingido na mente, a fim de melhorar-se. Requisita ideias renovadoras e Antonina é a única pessoa capaz de reerguê-lo com mais segurança. Muito bacana isso. Que legal, né? Então, a necessidade do estudo em nossa mente. E da reformulação de ideias. Tem hora que você. Não, a gente vai para o centro, lá tem uma água fluidificada, lá vai ter o passe, bota o seu nome para o desencapetamento, bota lá, vai estudar. Mas se você não mudar a sua ideia, o seu conceito ideológico, você será refém do seu pensamento com 2 litros de água fluidificada por dia, com passe de manhã, de tarde, de noite, madrugada, você vai ser refém, você ficará sendo refém disso tudo, né? Então a gente é uma mudança de conceitual de ideias. É preciso entender, né, que você vem à casa espírita, tem gente que vem à casa espírita só para tomar o passe, chega no final da reunião, se ele quer ajuda, aí senta ali por último, toma o passe e vai embora. Não adianta, porque a verdadeira mudança começa dentro de você. Precisamos entender que o Evangelho de Jesus é a nossa verdadeira mudança de entendimento. É o verdadeiro entendimento do perdão, é o verdadeiro entendimento dos complexos de culpa que nós temos, é o verdadeiro entendimento da mais pura caridade. Precisamos entender que ser espírita é responsabilidade. É ter a cada dia a necessidade de estar orando e vigiando para que não caiamos em tentação. Porque entendemos sim que o estudo é importante, mas não adianta estudo sem amor, porque senão você fica sem direção. O que adianta o conhecimento se você emprega ele para o mal? O que adianta o amor também se você não tem o conhecimento? Ele pode ser, por muitas das vezes, afundado na chaga do egoísmo. Ali ele vai dizer que o Mário precisaria percorrer um caminho para encontrar a pacificação. Não existe, né, gente? A gente não encontra esse caminho sem andar. Você vai usar um medicamento, ele te leva ao local, mas quando o efeito acabar, você volta para a origem. Você vai usar um remédio, ele te leva, você vai fazer uma viagem, ela te tira daquele ambiente, quando você retornar, tá ali a questão. Então você tem que fazer esse caminho. Se não fizer, e o Mário precisaria fazer esse caminho para achar, né, essa redenção, essa libertação aí. Fechamos. E aí a gente encerra esse capítulo, onde a gente fala de forma... O que a gente precisaria enfatizar nisso que a gente viu, nesses capítulos que nós vimos, são, em primeiro lugar, a redenção de Júlio, a remissão. Enfim, ele vai experimentar uma reencarnação, que ele chega não ao fim de idade, mas ele chega ao fim para que foi feita a organização. Ele desencarnaria jovem. Essa desencarnação vai gerar na sua família uma desordem semelhante à outra. E o mundo invisível vai de novo fazer esse auxílio. Agora, por que essa desencarnação sofreu um choque de um enfermeiro, né, do Mário? Então agora você já tem outro personagem precisando ter os cuidados, porque esses cuidados, veja, o mal que o Mário realizou ali vai ser algo que lá na frente vai resolver a pendência afetiva em relação a Zulmira e a Amaro que ele tem. Então quer dizer, esse sofrimento
terrível pelo qual ele passou e pelo qual ele foi um pouco responsável, justamente vai ser utilizado pelo mundo invisível para o reajuste. Muito doido, né? Aí a gente vai ouvir aquela frase, aquele chavão que se repete: há males que vem para bem. Né? Só é a lição que você tira disso. Só é o que você vai retirar né, desse elemento. Então, isso daí, quando eu estava lendo, ouvindo os capítulos, né, que eu ouço no radinho lá, eu estava pensando, meu Jesus, nada é jogado fora. Nada. Nada é desperdiçado. Pode. Talvez, verdade. Rosália, vou falar para os internautas, Rosália disse que não acredita que há males que vêm para o bem. Ela nos falou que o mal está na interpretação. Nós não conseguimos ainda, por amadurecimento, ou por ausência de amadurecimento, né, enxergar naquelas desordens o resgate, o reajuste, o refazimento. Né? E é isso aí. A gente está sempre utilizando, né, o mundo invisível. Outro chavão: se a vida te der um limão, faça uma limonada, tome, seja feliz, tome vitamina C. A gente recusa, né? Há uma rejeição. E é por isso, eu acredito até, que as questões nossas se tornam muitas vezes insolúveis. Porque justamente a gente rejeita, primeiro, enfrentar o problema. E segundo, fazer a pior das descobertas para a pessoa que rejeita, mas talvez a melhor das descobertas, que a solução é o problema. É difícil, né? Você descobrir que a solução da sua vida é aquele problema. Exatamente, é tudo. Mário. Com certeza, né? Esse sofrimento que o Mário está passando, a Anícia está dizendo isso aqui, né? Esse sofrimento, essa angústia que o Mário está vivendo, porque o resgate, o reajuste, ele entra na culpa. Você vai iniciar um processo de reajuste quando você experimenta a culpa. Quem não vive a culpa não vai compreender nunca a necessidade de redenção. Como é que você inicia um processo de redenção? Quando você experimenta a sensação de estar culpado ante um equívoco pelo qual você participou. Então, assim, enquanto nós não nos culparmos, quando a gente vive numa sociedade que exalta a não culpa, né? Não se culpe. Não, tem que se culpar, sim. Você não pode se martirizar, se macerar, tirar de você a possibilidade de recomeçar. Isso você não pode fazer. Isso é martírio, isso não é produtivo. Mas a culpa, ela é fundamental para o resgate. Tem que se arrepender, pelo amor de Deus. Uma pessoa que não se arrepende de nada que fez na vida está fadada ao inferno existencial, porque é óbvio que nós fracassamos milhões de vezes. Nós não precisamos infernizar as nossas vidas pelos nossos males, mas a redenção só vem da culpa. É interessante essa questão da culpa, né, que o Mário está vivendo lá. O Mário está vivendo. E a culpa é natural. Ela é natural para quem está ansiando a transformação. Por isso que quanto mais a gente se espiritualiza, mais recebemos visitas da culpa. A culpa é uma visita constante do religioso. Porque nós saberemos lidar com ela. Todo quem disser aqui que não tem culpa, sociopata, está no mundo errado. Sociopata. Porque a culpa nos acompanha o tempo inteiro, numa grosseria que você faz, que não era mais necessário. Traz e vem o resgate. Então, a gente vai vendo, né, esse mecanismo da culpa que o Mário está iniciando. Continua estabelecido. Porque você está medindo, o que o Flávio está dizendo, enquanto você não admite a
culpa, você não acaba a guerra. Porque o primeiro processo que a culpa vai gerar é o frear do combate, né? Senão você mantém aceso o combate, a guerrilha. É muito interessante se culpar. É muito ruim se mortificar. Isso não é saudável. Vai dizer, poxa, eu não tinha que ter feito isso. Não era para ter agido assim. Não era para ter falado isso. Não era nem para ter pensado isso. Que Deus me dê força e que eu encontre caminhos para não repetir. Ah, então. É que a gente vai... Ó, meus irmãos, então a gente vai para o intervalo agora. Daqui a alguns minutinhos